Toca Livros e Global Editora apresentam Manuelzão e Miguelim, de Guimarães Rosa. Nota da editora. A Global Editora, coerente com seu compromisso de disponibilizar aos leitores o melhor da literatura em língua portuguesa, tem a satisfação de ter em seu catálogo o escritor João Guimarães Rosa. Sua obra literária segue impressionando o Brasil e o mundo, graças ao especial dom do escritor de engendrar enredos que têm como cenário o Brasil profundo do sertão. A terceira edição de Manuelzão e Miguelim, publicada pela Livraria José Olímpio Editora em 1964, foi o norte para o estabelecimento do texto da presente edição. Mantendo em tela a responsabilidade de conservar a inventividade da linguagem por Rosa concebida, foi realizado um trabalho minucioso, contudo pontual, no que tange à atualização da grafia das palavras, conforme as reformas ortográficas da língua portuguesa de 1971 e de 1990. Como é sabido, Rosa tinha um projeto linguístico próprio, o qual foi sendo lapidado durante os anos de escrita de seus livros. Sobre sua forma ousada de operar o idioma, o escritor mineiro chegou a confidenciar em entrevista a Gunther Lorenz, em Gênova, em janeiro de 1965. Nunca me contento com alguma coisa. Como já lhe revelei, estou buscando o impossível, o infinito. E, além disso, quero escrever livros que depois de amanhã não deixem de ser legíveis. Por isso, acrescentei à síntese existente a minha própria síntese. Isto é, incluí em minha linguagem muitos outros elementos para ter ainda mais possibilidade de expressão. Diante dessa missão que o autor tomou para si ao longo de sua carreira literária e que o levou a ser considerado por muitos um dos mais importantes ficcionistas do século XX, nos apropriamos de outra missão na presente edição, a de honrar, zelar e manter a força viva que constitui a escrita rosiana. Num círculo, o centro é naturalmente imóvel, mas se a circunferência também o fosse, não seria ela senão um centro imenso. Plotino. Vede, eis a pedra brilhante dada ao contemplativo. Ela traz um nome novo que ninguém conhece, a não ser aquele que a recebe. Ruysbroeck, o admirável. Campo Geral. Um certo Miguelim morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos longe daqui. Muito depois da vereda do Frango d'Água e de outras veredas sem nome ou pouco conhecidas, em ponto remoto, no Mutum. No meio dos Campos Gerais, mas num covoão em trecho de matas, terra preta, pé de serra. Miguelim tinha 8 anos. Quando completara 7, havia saído dali pela primeira vez. O tio Terês levou-o a cavalo, à frente da cela, para ser crismado no Sucuriju, por onde o bispo passava. Da viagem que durou dias, ele guardava aturdidas lembranças embaraçadas em sua cabecinha. De uma nunca pôde se esquecer. Alguém que já estivera no Mutum tinha dito: é um lugar bonito, entre morro e morro, com muita pedreira e muito mato, distante de qualquer parte. E lá chove sempre. Mas sua mãe, que era linda, e com cabelos pretos e compridos, se doía de tristeza de ter de viver ali. Queixava-se principalmente nos demorados meses chuvosos, quando carregava o tempo, tudo tão sozinho, tão escuro. O ar ali era mais escuro. Ou mesmo na estiagem, qualquer dia, de tardinha, na hora do sol entrar, oh triste recanto, ela exclamava. Mesmo assim, enquanto esteve fora só com o tio Terês, Miguelim padeceu tanta saudade de todos e de tudo que às vezes nem conseguia chorar e ficava sufocado.
E descobriu por si que, umedecendo as ventas com um tico de cuspe, aquela aflição um pouco aliviava. Daí pedia ao tio Terês que molhasse para ele o lenço, e tio Terês, quando davam com um riacho, um minadouro ou um poço de grota, sem se apear do cavalo, abaixava o copo de chifre na ponta de uma correntinha e subia um punhado d'água. Mas quase sempre eram secos os caminhos nas chapadas, então tio Terês tinha uma cabacinha que vinha cheia. Essa dava para 4 sedes, uma cabacinha entrelaçada com cipós, que era tão formosa. É para beber, Miguelim, tio Terês dizia, caçoando. Mas Miguelim ria também e preferia não beber a sua parte. Deixava-a para empapar o lenço e refrescar o nariz na hora do arroxo. Gostava do tio Terês, irmão de seu pai. Quando voltou para casa, seu maior pensamento era que tinha a boa notícia para dar à mãe, o que o homem tinha falado, que o Mutum era lugar bonito. A mãe, quando ouvisse essa certeza, havia de se alegrar, ficava consolada. Era um presente. E a ideia de poder trazê-lo desse jeito, de cor, como uma salvação, deixava-o febril até nas pernas. Tão grave, grande, que nem o quis dizer à mãe na presença dos outros, mas insofria por ter de esperar. E, assim que pôde estar com ela só, abraçou-se a seu pescoço e contou-lhe, estremecido, aquela revelação. A mãe não lhe deu valor nenhum, mas mirou triste e apontou o morro. Dizia, estou sempre pensando que lá por detrás dele acontecem outras coisas, que o morro está tapando de mim e que eu nunca hei de poder ver. Era a primeira vez que a mãe falava com ele um assunto todo sério. No fundo de seu coração, ele não podia, porém, concordar, por mais que gostasse dela. E achava que o moço que tinha falado aquilo era que estava com a razão. Não porque ele mesmo, Miguelim, visse beleza no Mutum, nem ele sabia distinguir o que era um lugar bonito e um lugar feio, mas só pela maneira como o moço tinha falado, de longe, de leve, sem interesse nenhum. E pelo modo contrário de sua mãe, agravada de calundu e espalhando suspiros, lastimosa. No começo de tudo, tinha um erro. Miguelim conhecia, pouco entendendo. Entretanto, a mata ali perto, quase preta, verde escura, punha-lhe medo. Com a aflição em que estivera, de poder depressa ficar só com a mãe para lhe dar a notícia, Miguelim devia de ter procedido mal e desgostado o pai, coisa que não queria de forma nenhuma, e que mesmo agora largava-o num atordoado arrependimento de perdão. De nada que o pai se crescia, raivava. Esse menino é um mal agradecido. Passeou todos os dias, esteve fora de cá, foi no Sucuriju e quando retorna, parece que nem tem estima por mim, não quer saber da gente. A mãe puniu por ele. Deixa de cisma, Bero, o menino está nervoso. Mas o pai ainda ralhou mais. E, como no outro dia era de domingo, levou o bando dos irmãozinhos para a pescaria no córrego. E Miguelim teve de ficar em casa de castigo. Mas tio Terês, de bom coração, ensinou-o a armar urupuca para pegar passarinhos. Pegavam muitos sanhaços, aqueles pássaros macios, azulados, que depois soltavam outra vez, porque sanhaço não é pássaro de gaiola. Que é que você está pensando, Miguelim? Tio Terês perguntava. Pensando em pai, respondeu. Tio Terês não perguntou mais, e Miguelim se entristeceu, porque tinha mentido. Ele não estava pensando em nada. Estava pensando só no que deviam de sentir os sanhaços quando viam que já estavam presos, separados dos companheiros. Tinha dó deles. E só no instante em que tio Terês perguntou foi que aquela resposta lhe saiu da boca. Mas os sanhaços prosseguiam de cantar, voavam e pousavam no mamoeiro, sempre caíam presos na urupuca e tornavam a ser soltos. Tudo continuava. Relembrável era o bispo.
Rei para ser bom, tão rico nas cores daqueles trajes, até as meias dele eram vermelhas, com fivelas nos sapatos, e o anel milagroso, que a gente não tinha tempo de ver, mas que de joelhos se beijava. Tio Terês, o senhor acha que o Mutum é lugar bonito ou feioso? Muito bonito, Miguelim. Uai, eu gosto de morar aqui. Entretanto, Miguelim não era do Mutum. Tinha nascido ainda mais longe, também em Buraco de Mato, lugar chamado Pau Roxo, na beira do Saririnhém. De lá, separadamente, se recordava de sumidas coisas, lembranças que ainda hoje o assustavam. Estava numa beira de cerca, de um quintal, de onde um menino grande lhe fazia caretas. Naquele quintal estava um peru, que gruzeava brabo e abria roda se passeando, pufo, pufo. O peru era a coisa mais vistosa do mundo, importante de repente, como uma história. E o meninão grande dizia, é meu, e é meu, Miguelim repetia só para agradar ao menino grande. E aí o menino grande levantava com as duas mãos uma pedra, fazia uma careta pior. Depois era só uma confusão. Ele carregado, a mãe chorando. Acabaram com meu filho! E Miguelim não podia enxergar. Uma coisa quente e peguenta escorria-lhe da testa, tapando-lhe os olhos. Mas a lembrança se misturava com outra. De uma vez em que ele estava nu, dentro da bacia, e seu pai, sua mãe, vovó Isidra e vó Bem-vinda em volta. O pai mandava, traz o trem. Traziam o tatu, que guinchava. E com a faca matavam o tatu para o sangue escorrer por cima do corpo dele para dentro da bacia. Foi de verdade, mãe? Ele indagara, muito tempo depois. E a mãe confirmava. Dizia que ele tinha estado muito fraco, saído de doença, e que o banho no sangue vivo do tatu fora para ele poder vingar. Do Pau Roxo conservava outras recordações, tão fugidas, tão afastadas, que até formavam um sonho. Umas moças cheirosas, limpas, os claros risos bonitos, pegavam nele, o levavam para a beira de uma mesa, ajudavam-no a provar de uma xícara grande, goles de beber quente que cheirava a claridade. Depois, na alegria de um jardim, deixavam-no engatinhar no chão, meio àquele fresco das folhas. Ele apreciava o cheiro da terra, das folhas, mas o mais lindo era o das frutinhas vermelhas, escondidas por entre as folhas. Cheiro pingado, respingado, risonho, cheiro de alegriazinha. As frutas que a gente comia. Mas a mãe explicava que aquilo não havia sido no Pau Roxo, e bem nas pindaíbas de baixo e de cima, a fazenda grande dos Barbós, aonde tinham ido a passeio. Da viagem em que vieram para o Mutum, muitos quadros cabiam certos na memória. A mãe, ele e os irmãozinhos, num carro de bois com um toldo de couro e esteira de buriti, cheio de trouxas, sacos, tanta coisa. Ali a gente brincava de esconder. Vez em quando comiam de sal ou cocadas de buriti, doce de leite, queijo descascado. Um dos irmãos, mal lembrava qual, tomava leite de cabra. Por isso a cabrita branca vinha caminhando presa por um cambão à traseira do carro. Os cabritinhos viajavam dentro, junto com a gente. Berravam pela mãe deles toda a vida. A coitada da cabrita, então ela, por fim, não ficava cansada? Ah, bem, está com os peitos cheios de derramar, alguém falava. Mas então, pobrezinhos de todos, queriam deixar o leite dela ir judiado, derramando no caminho, nas pedras, nas poeiras. O pai estava a cavalo, lá diante. Tio Terês devia de ter vindo também, mas disso Miguelim não se lembrava. Cruzaram com um hor de bois embrabecidos, a boiada, e passaram por muitos lugares. Que é que você trouxe para mim do Surucuiú? A Chica perguntou. Trouxe este santinho.
Era uma figura de moça recostada de um jornal. É bonito. Foi o bispo que deu? Foi. E para mim, e para mim? Reclamavam o Dito e Tomezinho. Mas Miguelim não tinha mais nada. Punha a mãozinha na algibeira, só encontrava um pedaço de barbante e as bolinhas de resina de almêssega que unhara da casca da árvore beira de um ribeirão. Estava tudo num embrulho, muitas coisas. Caiu dentro do córrego, a água afundou. Dentro do córrego tinha um jacaré grande. Mentira! Você mente! Você vai pro inferno! Dizia Drelina, a mais velha, que nada pedira e tinha ficado de parte. Não vou. Eu já fui crismado. Vocês não estão crismados. Você foi crismado? Então como é que você chama? Miguelim, bobo. Eu chamo Maria Andrelina Cecim Cas. Papai é Inho Bernardo Cas. Maria Francisca Cecim Cas. Expedito José Cecim Cas. Tomé de Jesus Cecim Cas. Você é Miguelim, bobo. Mas Tomezinho, que tinha só 4 anos, menino neno, pedia que ele contasse mais do jacaré grande de dentro do córrego. E o Dito cuspia para o lado de Drelina. Você é ruim. Você está judiando com Miguelim. A Chica, que correra para dentro de casa a mostrar o que tinha ganho, voltava agora soluçada. Mamãe tomou meu santinho e rasgou. Disse que não era santo, só que era pecado. Drelina se impertigava para Miguelim. Não falei que você ia para o inferno? Drelina era bonita. Tinha cabelos compridos, louros. O Dito e Tomezinho eram ruivados. Só Miguelim e a Chica é que tinham cabelo preto, igual ao da mãe. O Dito se parecia muito com o pai. Miguelim era o retrato da mãe. Mas havia ainda um irmão, o mais velho de todos, Liovaldo, que não morava no Mutum. Ninguém se lembrava mais de que ele fosse de que feições. Mamãe está fazendo creme de buriti. A Rosa está limpando tripas de porco para se assar. Tomezinho, que tinha ido à cozinha espiar, agora vinha, olhos desconfiados, escondendo na mão alguma coisa. Que é isso que você furtou, Tomezinho? Eram os restos do retalho de jornal. Tu joga fora. Não ouviu falar que é pecado? E eu não vou ficar com ele. Vou guardar em algum lugar. Tomezinho escondia tudo. Fazia igual como os cachorros. Tantos os cachorros. Gigão. O maior, todo preto. Diziam o capaz que caçava até onça. Gostava de brincar com os meninos, defendia-os de tudo. Os 3 veadeiros brancos, seu nome Zé Rocha e Julinho da Tulha. José Rocha e Julinho da Tulha sendo nomes de pessoas, ainda do pau roxo, e de quem o pai de Miguelim tivera ódio. Mas, com o tempo, o ódio se exalara, ninguém falava mais o antigo. Os 2 cachorros eram só Zé Ró e Julim. Os 4 paqueiros de trela, rajados com diferenças, 3 machos e uma fêmea, que nunca se separavam, pequenos e reboludos. Caráter, Catita, Soprado e Floresto. E o perdigueiro, Rio Belo, que tresdoidado tinha morrido de comer algum bicho venenoso. Mas para o sentir de Miguelim, mais primeiro havia a Pingo de Ouro. Uma cachorra bondosa e pertencida de ninguém, mas que gostava mais era dele mesmo. Quando ele se escondia no fundo da horta para brincar sozinho, ela aparecia, sem atrapalhar, sem latir. Ficava perto, parece que compreendia. Estava toda sempre magra, doente da saúde, diziam que ia ficando cega. Mas teve cachorrinhos. Todos morreram, menos um, que era tão lindo. Brincava com a mãe. Nunca se tinha visto a Pingo de Ouro tão alegre. O cachorrinho era com cor com a Pingo, os 2 em amarelo e em alvos chuvidinhos. Ele se esticava, rapava com as patinhas para diante, arrancando terra mole preta e jogando longe para trás, no pé da roseira, que nem quisesse tirar de dentro do chão
aquele cheiro bom de chuva, de fundo. Depois virava cambalhotas, rolava de costas, sentava-se para se sacudir. Seus dentinhos brilhavam para muitas distâncias. Mordia a cara da mãe e Pingo de Ouro se empinava. O filho ficava pendurado no ar. Daí corria, boquinha aberta, revinha, pulava na mãe 20 vezes. Pingo de Ouro abocava um galho, ele corria para tomar, latia bravinho se ela o mordia forte. Alegrinho e sem vexames, não tinha vergonha de nada. Quase nunca fechava a boca, até ria. Logo então passaram pelo Mutum uns tropeiros, dias que demoraram, porque os burros quase todos deles estavam mancados. Quando tornaram a seguir, o pai de Miguelim deu para eles a cachorra, que puxaram amarrada numa corda. O cachorrinho foi choramingando dentro de um balaio. Iam para onde iam? Miguelim chorou de bruços, cumpriu tristeza. Soluçou muitas vezes. Alguém disse que aconteciam casos de cachorros dados que levados para longes léguas e que voltavam sempre em casa. Então ele tomou esperança. A Pingo de Ouro ia voltar. Esperou, sensato. Até de noite pensava fosse ela quando um cão repuxava latidos. Quem ia abrir a porta para ela entrar? Devia de estar cansada, com sede, com fome. Essa não sabe retornar, ela já estava quase cega. Então, se ela já estava quase cega, por que o pai a tinha dado para estranhos? Não iam judiar da Pingo de Ouro? Miguelim era tão pequeno. Com poucas semanas se consolava. Mas um dia contaram a ele a história do menino que achou no mato uma cuca. Cuca cuja depois os outros tomaram dele e mataram. O menino triste cantava, chorando. Minha cuca, cadê minha cuca? Minha cuca, cadê minha cuca? Ai, minha cuca que o mato me deu. Ele nem sabia, ninguém sabia o que era uma cuca. Mas, então, foi que se lembrou mais de Pingo de Ouro. E chorou tanto que de repente pôs na Pingo de Ouro esse nome também, de Cuca. E desde então dela nunca mais se esqueceu. Pai está brigando com mãe. Está xingando ofensa, muito, muito. Estou com medo, ele queira dar em mamãe. Era o Dito, tirando-o por um braço. O Dito era menor, mas sabia o sério. Pensava ligeiro as coisas. Deus tinha dado a ele todo o juízo. E gostava muito de Miguelim. Quando foi a história da cuca, o Dito um dia perguntou: quem sabe é pecado a gente ter saudade de cachorro? O Dito queria que ele não chorasse mais por Pingo de Ouro, porque sempre que ele chorava, o Dito também pegava vontade de chorar junto. Eu acho. Pai não quer que mãe converse mais nunca com tio Terês. Mãe está soluçando em pranto, demais da conta. Miguelinha entendeu tudo tão depressa que custou para entender. Arregalava um sofrimento. O Dito se assustou. Vamos na beira do rego ver os patinhos nadando? Acrescentava. Queria arrastar Miguelim. Não pode bater em mamãe, não pode. Miguelim brotou em choros. Chorava alto. De repente rompeu para casa. Dito não o conseguia segurar. Diante do pai que se irava feito um fero, Miguelim não pôde falar nada. Tremia e soluçava, e correu para a mãe que estava ajoelhada encostada na mesa, as mãos tapando o rosto. Com ela se abraçou. Mas dali já o arrancava o pai, batendo nele, bramando. Miguelim nem gritava, só procurava proteger a cara e as orelhas. O pai tirara o cinto e com ele golpeava-lhe as pernas, que ardiam, doíam como queimaduras quantas. Miguelim sapateando. Quando pôde respirar, estava posto sentado no tamborete de castigo. E tremia inteirinho o corpo. O pai pegara o chapéu e saíra. A mãe, no quarto, chorava mais forte. Ela adoecia assim nessas ocasiões.
Pedia todo o consolo. Ninguém tinha querido defender Miguelim, nem vovó Isidra. E tanto, até o pai parecia ter medo de vovó Isidra. Ela era riscada magra e seca. Não parava nunca de se zangar com todos, por conta de tudo. Com o calor que fizesse, não tirava o fichu preto. Em vez de bater, o que deviam era de olhar para a saúde deste menino. Ele está cada dia mais magrinho. Sempre que batiam em algum, vovó Isidra vinha ralhar em favor daquele. Vovó Isidra pegava a almofada, ia fazer crivo, rezava e resmungava no quarto dela, que era o pior, sempre escuro. Lá tinha tanta coisa que a gente não pensava. Vovó Isidra quase vez nenhuma abria a janela. Ela enxergava no escuro. Os irmãos já estavam acostumados com aquilo. Nem esbarravam mais dos brinquedos para vir ver Miguelim sentado alto no tamborete, à paz. Só o Dito, de longe, distante pela porta, espiava leal. Mas o Dito não vinha. Não queria que Miguelim penasse vergonha. Aonde o pai teria ido? De ficar botado de castigo, Miguelim não se queixava. Deixavam-no. O ruim se acabara. As pernas iam terminando de doer. Podia brincar de pensar, ali, no quieto, pegando nas Verônicas que tinha passadas por um fio no pescoço e que de vez em quando devia de beijar, salgando a boca com o fim de suas lágrimas. O cachorro gigão caminhava para a cozinha, devagaroso, cabeçudo. Ele tinha sempre a cara fechada, era todo grosso. Ninguém não tocava o gigão para fora de dentro de casa, porque o pai dizia, ele salvou a vida de todos. Dormia no pé da porta do quarto. Uma noite latiu acordando o mundo. Uma cobra enorme tinha entrado, uma urutu. O pai matou. O dia estava bruto de quente. Miguelim com sede, mas não queria pedir água para beber. Sempre que a gente estava de castigo e carecia de pedir qualquer coisa, mesmo água, os outros davam, mas quem dava, ainda que fosse a mãe, achavam sempre de falar alguma palavra de ralho, que avexava a gente mais. Miguelim estava sujo de suor. Mais um pouco, reparou que na hora devia de ter começado a fazer pipi na calça. Mas agora nem estava com vontade forte de verter. A mãe suspirava soluçosa. Era um chorinho sem verdade, aborrecido. Se ele pudesse, estava voltando para a horta. Não ouvia aquilo sempre assim. Via as formiguinhas entrando e saindo e trançando, os caramujinhos rodeando as folhas, no sol e na sombra. Por onde rojavam, sobrava aquele rastrio branco que brilhava. Miguelim esfregava um pé no outro, estava comichando. Outro bicho de pé. Quando crescia e embugalhava, ficava olhoso, a mãe tirava com alfinete. Vovó Isidra clamava, já foram brincar perto do chiqueiro. Menino devia de andar de pé calçado. Só tinha um par de sapatos. Se crismara com ele. Tinha também um par de alpercatinhas de couro cru. O par de sapatos devia de ficar guardado. O bispo era tão grande, nos roxos. Na hora de se beijar o anel dava um medo. Quem ficava mais vezes de castigo era ele, Miguelim. Mas quem a apanhava mais era a Chica. A Chica tinha mau gênio. Todos diziam. Ela aprontava birra, encapelava no chão, capeteava, mordia as pessoas, não tinha respeito nem do pai. Mas o pai não devia de dizer que um dia punha ele, Miguelim, de castigo pior, amarrado em árvore na beirada do mato. Fizessem isso, ele morria da estrangulação do medo. Do mato de cima do morro vinha onça. Como o pai podia imaginar judiação? Querer amarrar um menino no escuro do mato? Só o pai de Joãozinho mais Maria. Na história, o pai e a mãe levaram eles dois para desnortear no meio da mata, indistantes, porque não tinham de comer para dar a eles. Miguelim sofria tanta pena por Joãozinho mais Maria
que voltava à vontade de chorar. O dito vinha desfazendo de conta. Quando um estava de castigo, os outros não podiam falar com esse. Mas o dito dizia tudo baixinho e virado para o outro lado. Se alguém visse, não podia um exemplar por isso. Conversando com Miguelinho até que ele não estava. Vai chover. O vaqueiro já está dizendo que já vai chover chuva brava, porque o tesoureiro no curral está dando cada avanço em cima das mariposas. O vaqueiro Jé veio buscar Criolina para sarar o bezerro da adivinha. Disse que o pai subiu da banda da Grota da Guapira, ou que deu volta para ir no Nhangã, que pai estava muito gerizado. Diz que é por conta do calorão que vai vir chuva, que todos estão com o corpo azangado no pé de poeira. Miguelinho não respondia. De castigo não tinha ordem de dar resposta, só aos mais velhos. Sim, sorria para o dito quando ele olhava, só o rabo do olho. O tesoureiro era um pássaro imponente de bonito, pedrez cor de cinza, bem as duas penas compridas da cauda, pássaro com mais rompante do que os outros. Gostava de estar vendo aquilo no curral. O dito vigiava que não tinha ninguém por ali. Tretava a coragem de chegar pertinho. O dito era levado de esperto. Dizia no ouvido dele: Miguelinho, eu acho que a gente não deve de perguntar nada ao tio Terês, nem contar a ele que pai ralhou com mamãe, ouviu? Mãe Tina diz que tudo que acontece é feitiço. Miguelinho, eu vou perguntar à vovó Isidra se você já pode sair. Você está aí muito tempo. O dito era a pessoa melhor. Só que não devia de conversar naquelas coisas com Mãe Tina. Mãe Tina tomava cachaça. Quando podia, falava bobagens. Era tão velha, nem sabia que idade. Diziam que ela era negra fugida, debaixo de cativeiro, que acharam caída na enxurrada, num tempo em que mamãe nem não era nascida. A Chica vinha passando com a boneca. Nem era boneca, era uma mandioquinha enrolada nos trapos. Dizia que era filhinha dela, punha até nome, abraçava, beijava, dava de mamar. A Chica dessa vez, nem sei porquê, não fez careta. Até adivinhou que ele estivesse com sede. Ele nem se lembrava mais que estava com sede. A Chica falava: Miguelinho, você é meu irmão, você deve de estar com sede. Eu vou buscar caneco d'água. Um dia, pai tinha zangado com a Chica. Puxou a orelha. Depois pai precisou de beber água, a Chica foi trazer. Ei que, no meio do corredor, a Chica de raiva cuspiu dentro e mexeu com o dedinho para pai não saber que ela tinha cuspido. A Chica era tão engraçadinha. Clara, mariolinha, muito menor do que a Adrelina, mas era a que sabia mais brinquedos. Botava todos para rodar de roda. Ela cantava tirando completas cantigas, dançava mocinha. O dito não voltava. Agora voltava, mas ouviam a voz do tio Terês entrando, voruço dos cachorros. Tio Terês contava que tinham esbarrado o eito na roça, porque uma chuva toda vinha e ia ser temporal. Na Araçariguama do Mato de Baixo, os tucanos estão reunidos lá, gritando, conversando, cantoria de gente. Tio Terês trazia um coelho morto, ensanguentado de cabeça para baixo. A cachorrada pulava, embolatidos. Tio Terês bateu na boca do caráter, que ganiu. Saíam correndo embora aqueles todos quatro: Caráter, Catita, Soprado e Floresto. Seu nome ficava em pé quase para lamber o sangue da cara do coelho. Ei, Miguelinho, você hoje é que está alçado em assento de pelourim? Tio Terês gracejava. Daí, para ver e mexer, iam com o coelho morto para a cozinha. Miguelinho não queria. Também não aceitava a licença de sair dada por tio Terês. Com vez disso pensava: será que o tio Terês... Os outros ainda determinavam dele poder mandar palavra alguma em casa? Em vez de que, então, a gente obedecer de largar o lugar de castigo não fosse pior.
Em todo dia também arrastavam os bichos matados por caça. O coelhinho tinha a toca na borda da mata. Saía só no escurecer. Queria comer, queria brincar. Cecepe, serelé, coelhinho da Silva, remexendo com a boquinha de muitos jeitos. Esticava pinotes e sentava a bundinha no chão. Cismado, as orelhas dele estremeciam constantemente. Devia de ter o companheiro, marido ou mulher, ou irmão, que agora esperava lá na beira do mato, onde eles moravam sozinhos. "Que é de sua mãe, Miguelim?" Tio Terês querenciava. A mãe, com certo, estava fechada no quarto, estendida na cama, no escuro, como era passado quando chorava. Mais que matavam eram os tatus. Tanto tatu lá por tudo. Tatu de morada era o que assistia num buraco exato. A gente podia abrir com ferramenta, então se via o caminho comprido debaixo do chão, todo formando voltas de zigue-zague. Aí tinha outros buracos deixados, não eram mais moradia de tatu, ou eram só de acaso, ou prontos de lado para eles temperarem de escapulir. Tão gordotes, tão espertos, e estavam assim só para morrer. O povo ia acabar com todos? O tatu correndo, sopressado dos cachorros, fazia aquele barulhinho com o casculho dele, as chapas arrepiadas. Pobrezinho, quase um assovio. "Ecô!" Os cachorros mascaravam de um demônio. Tatu corria com o rabuzinho levantado. Abre que abria, cavoca o buraco e empruma suas escamas de uma só vez, entrando lá tão depressa, e Miguelim ansiava para ver quando o tatu conseguia fugir a salvo. Mas vovó Isidra vinha saindo de seu quarto escuro, carregava a almofada de crivo na mão, caçando tio Terês. "Menino, você ainda está aí?" Ela queria que Miguelim fosse para longe, não ouvir o que ela ia dizer a tio Terês. Miguelim parava perto da porta e escutava. O que ela estava dizendo? Estava mandando o tio Terês ir embora. Mas falava, com uma curta brabeza diferente, palavras raspadas. Forcejava que tio Terês fosse embora por nunca mais, na mesma hora. Falava que por umas coisas assim é que há questão de brigas e mortes desmanchando com as famílias. Tio Terês nem não respondia nada. Como é que ela podia mandar tio Terês embora? Quando vinha aquela chuvada forte, a gente já pressentia até o derradeiro ameaço dela entrando no cheiro do ar. Tio Terês só perguntou: "Posso nem dar adeus à Nhanina?" Não, não podia não. Vovó Isidra se endurecia de magreza, aquelas verrugas pretas na cara, com os compridos fios de pelo desenroscados. Ela destoava na voz. No pescoço espichava parecendo uma porção de cordas, um pavor avermelhado. Miguelim mesmo começava medo, trás do que ouvia que nem pragas. Ah, tio Terês devia de ir embora de ligeiro, senão o pai já devia estar voltando por causa da chuva. Podia sair homem morto daquela casa. Vovó Isidra xingava tio Terês de Caim, que matou Abel. Miguelim temia, receando os desatinos das pessoas grandes. Tio Terês podia correr, sair escondido pela porta da cozinha. Que fosse como se já tivesse ido há muito tempo. Levava um punhado de comida, pegava a caroça de palha de buriti para se agasalhar de tanta chuva, mas devia de ir. Tudo era aquele perigo enorme. "Sai daí, Miguelim! Que está atrás de porta escutando conversa de mais velhos?" Era Drelina segurando-o estouvada por detrás, a traição, mas podia mais. Miguelim tinha de ir com ela para a cozinha. A Rosa e Maria Pretinha estavam acabando de fazer o jantar. A Rosa não gostava de menino na cozinha. Mas Tomezinho estava dormindo no monte de sabucos. Mesmo de propósito, que o gato tinha achado igual de dormir lá, quase encostado em Tomezinho. "Mamãe também vai jantar?" Miguelim perguntava a Rosa. "E o dito?" "Menino, deixa de ser especula."
Tu que vai ver agorinha o pé d'água por aí que vem, vem. Miguelim se sentava no pilão emborcado. Gostava de se deitar nos sabucos também, que nem Tomezinho, mas aí era que a Rosa então mandava ele embora. Maria Pretinha picava couve na gamela. Tinha os dentes engraçados, tão brancos, de repente eles ocupavam, assim, muito lugar, branqueza que se perpassava. O gato Quoco, por conta que Tomezinho, quando era mais pequenino, a gente ensinava para ele falar gato, mas a linguinha dele só dava capaz era para aquilo mesmo, quó. O gato somente vivia na cozinha, na ruma de sabucos ou no borralho. Outra hora andava no quintal e na horta. Lá os cachorros deixavam. Mas quando ele queria sair para o pátio na frente da casa, aí a cachorrama se ajuntava. O esperto do gato repulava em qualquer parte, subia escarreirado no esteio, mas braviado também. Gadanhava-se arredobrando e repufando. A raiva dele punha um atraso nos cachorros. Por que não botavam nele nome vero de gato nas histórias? Paparrato, Segurim, Romão, Alecrim Rosmanim, ou melhores agrados. Se chamasse Rei Belo. Não podia. Também, por Quoco mesmo, ninguém não chamava mais. O gato não tinha nome. Gato era o que quase ninguém prezava. Mas ele mesmo se dava respeito. Com os olhos em cima do duro bigode, dono senhor de si, dormia o oco do tempo. Achava que o que vale vida é dormir adiante. Rei Belo. Tomezinho acordava chorando. Tinha sonhado com o esquecido. Ei, ela! Corre, gente! Pôr tudo pra dentro! Olha as portas, as janelas! Estavam acabando de jantar e todos corriam para o quintal, apanharam o resto de roupa de pendurada. Tinha dado vento, caíam uns pingos grossos, chuva quente. Os cachorros latiam com as pessoas. O vento zunia, queria carregar a gente. Miguelinha ajudava a recolher a roupa. Não podiam esquecer nenhuma peçazinha ali fora. Ele tinha pena daquelas roupinhas pobres, as calças do Dito, vestidinho de drelina. Pra dentro, menino, vento te leva! Vem ver lá na frente. Feio que chega vai derrubar o mato. Era o Dito chamando. Os coqueiros para cima do curral. Os coqueiros vergavam, se entortavam, as fieiras de coqueiros velhos que dobravam. O vento vuvo, assoviava nas folhas dos coqueiros. A Rosa passava com um balde que tinham deixado na beira do curral. 3 homens no alpendre, enxadeiros que tinham vindo receber alguma paga em toicinho, estavam querendo dizer que ia ser como nunca ninguém não tinha avistado. Estavam sem saber como voltar para suas casinhas deles, dizendo como ia se passar tudo por lá. Aqueles estavam meio tristes. Fingiam que estavam meio alegres. De repente, deu estrondo, que o vento quebrou o galho do genipapeiro no curral e jogou perto de casa. Todo mundo levou susto. Quando foi o trovão. Trovejou enorme, uma porção de vezes. A gente tapava os ouvidos, fechava os olhos. Aí o Dito se abraçou com Miguelim. O Dito não tremia. Malmente estava mais sério. Por causa de mamãe, papai e tio Terês. Papai do céu está com raiva de nós, de surpresa. Ele foi e falou. Miguelim, você tem medo de morrer? Demais. Dito, eu tenho um medo, mas só se fosse sozinho. Queria que a gente todos morresse juntos. Eu tenho. Não queria ir para o céu, menino pequeno. Faziam uma pausa, só do tamanho de um respirar. Dito, você combina comigo para o gato se chamar Rei Bel, mas não pode. Nome dele é Sossonho. Também é, uai. Quem é que falou? Acho que foi Mantina, o vaqueiro Jé. Não me importo. Daí deu trovão maior, que assustava. O trovão da Serra do Mutum-Mutum.
o pior do mundo todo, que fosse como podia estatelar os paus da casa. Corda de vento entrava pelas gretas das janelas, empurrava a água, molhava o chão. Miguelinho e Dito, a curto, tinham um olho no teto, onde o barulho remoía. A casa era muito envelhecida. Uma vez o chuvão tinha desabado no meio do corredor com um tapume do telhado. Trovoeira, que os trovões a mal retumbavam. Tá nas tosses, um daqueles enxadeiros falou. Pobre dos passarinhos do campo, desacisados. O gaturamo tão pudido, miúdo, azulzinho no sol, tirim-tim-tim com brilhamentos, mel de melhor, maquinazinha de ser, de bem cantar. O gaturaminho das frutas, ele merece castigo, Dito. Dito que pai disse, o ano em que chove sucedido é ano formoso. Mas não fala essas coisas, Miguelim, nestas horas. Pra rezar, todos! Drelina chamava. Chica e Tomezinho estavam escondidos debaixo de cama. Agora não faltava nenhum acerto de reunidos, de joelhos, diante do oratório. Até a mãe. Vovó Isidra acendia a vela benta. Queimava ramos bentos. Agora, ali dentro, era mais forte. Santa Bárbara e São Jerônimo salvavam de qualquer perigo de desordem. O Magnificat era que se rezava. Miguelim soprava um cisco da roupa de rosa. Era carrapicho? Os vaqueiros, quando voltavam de vaquejar boiadas por ruins matos, rente que esses tinham espinhos e carrapichos até nos ombros do gibão. O Dito sabia ajoelhar melhor. De dentro, para enfeitar os santos do oratório, tinha um colarzinho de ovos de nhambu e pássaro preto, enfiados com linha. Era entremeado, doutro e dum. Um de nhambu, um de pássaro preto. Depois outro de nhambu, outro de pássaro preto. O de pássaro preto era azul claro, se descorando para verde. O de nhambu era uma cor de chocolate clareado. Se o povo todo se ajuntasse rezando com essa força, desse medo, então a tempestade num átimo não esbarrava. Miguelim soprava seus dedos. Doce estava, num azado de consolo, grande, grande. Ele tinha fé. Ele mesmo sabia. Só que o movido do mais e mais desce tudo e desluz e desdesenha nas memórias. É feito lá em fundo de água de um poço de cisterna. Uma vez, ele tinha puxado o paletó de Deus. Esse dia foi em hora de almoço. Ele, Miguelim, ia morrer. De repente, estava engasgado com um ossinho de galinha na goela. Foi tudo tão malamém, morte. Nem deu tempo para ideia nenhuma. Era só um errado total. Morrer e tudo aí. E mais, de repente, ele já estava em pé, em cima do banco. Como se levantou, não pediu ajuda a pai e mãe. Só num relance, ainda tinha rodado o prato na mesa. Por simpatia, em que alguma vez tinha ouvido falar. E em pé no banco, sem saber de seus olhos para ver, só o acima se benzia bramado. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo! Ele mesmo estava escutando a voz, aquela voz. Ele se despedindo de si. Aquela voz demais, todo choro na voz, a força e uma coragem de fim, varando tudo feito relâmpagos. Desde repente, ele parecia que tinha alto voado. Tinha voado por uma altura enorme. Era o pai batendo em suas costas, a mãe dando água para beber, e ele se abraçava com eles todos, chorando livre. Do ossinho na goela estava todo salvo. Que fé! Vovó Isidra colava nele o peixe daqueles olhos bravos dela, que a gente não gostava de encarar. Que fé este menino tem! Vovó Isidra se ajoelhava. Depois desse dia, Miguelim não queria comer nunca mais asa de galinha. Pedia que não facilitassem de nenhum dos irmãozinhos comer, não deixassem. Mas até o Dito comia calado, escondido. Tomezinho e Chica comiam de propósito, só para contestar Miguelim. Pegavam os ossinhos na mão
A ele mostravam: Miguelim bobo, Miguelim doido. Debicavam. Vovó Isidra quisilava com mãe Tina. Traste de negra pagã encostada na cozinha, mascando o fumo e rogando para os demônios dela, africanos. Vem ajoelhar, gente, mãe Tina. Mãe Tina não se importava com nenhuns. Vinha, ajoelhava igual aos outros, rezava. Não se entendia bem a reza que ela produzia, tudo resmungo. Mesmo para falar direito não se compreendia. A Rosa dizendo que mãe Tina rezava porqueado. Veva Maria, zela de graça, pega Nezezo, põe no saco de Mombaça. Mãe Tina era preta, de um preto estúrdio, encalcado, transmanchada de mais grosso preto, um preto de boi. Quando estava pinguda de muita cachaça, soflagrava umas palavras que a gente não tinha licença de ouvir. A Rosa dizia que eram nomes de menino não saber, coisas para mais tarde. E daí mãe Tina caía no chão, deixava a saia descomposta de qualquer jeito, as pernas pretas aparecendo. Ou à vez gritava, Sena, Corinta! Batendo palmas de mão. Isso a mãe explicava. Uma vez, fazia muitos anos, noutro lugar onde moraram, ela tinha ido no teatro. No teatro tinha uma moça que aparecia por dançar. Mãe Tina, na vida dela toda, nunca tinha visto nada tão reluzente de bonito como aquela moça dançando, que se chamava Corina. Por isso a aprovava como o povo no teatro, quando estava chumbada. Que é teatro, mãe? Miguelim perguntara. Teatro é assim como no circo de cavalinhos, quase. Mas Miguelim não sabia o que o circo era. Dito, você vai imaginar como é que é o circo? É uma moça galopando em pé em riba do cavalo, e homens revestidos com farinha branca na cara. Tio Terês disse, é numa casa grande de pano. Dito, e pai? E tio Terês? Chuva está chovendo tanto. Vigia esses meninos cochichando, cruz! Aí, em vez de rezar, vovó Isidra ralhava. E reprovava mãe Tina, discutindo que mãe Tina estava grolando feias palavras despautadas. Mandava mãe Tina voltar para a cozinha, lugar de feiticeiro era debaixo dos olhos do fogo, enremexendo no borralho. Mãe Tina ia lá para esperar de cócoras. Tudo o que os outros mandavam, ela obedecia, quando não estava com raiva. Se estivesse com raiva, ninguém não tinha coragem de mandar. Vovó Isidra tirava o terço, todos tinham de acompanhar. E ela ensinava alto que o demônio estava despassando nossa casa, rodeando. Os homens já sabiam o sangue um do outro. A gente carecia de rezar sem esbarrar. Mãe ponteava com muita cordura que vovó Isidra devia de não exaltar coisas assim perto dos meninos. Os meninos necessitam de saber, valença de rezar junto. Inocência deles é que pode livrar a gente de brabos castigos. O pecado já firmou aqui no meio, braseado. Você mesmo é quem sabe, minha filha. Mãe abaixava a cabeça. Ela era tão bonita. Nada não respondia. Parecia que vovó Isidra tinha ódio de mãe. Vovó Isidra não era mãe dela, mas só irmã da mãe dela. Mãe de mãe tinha sido vó Bem-vinda. Vó Bem-vinda, antes de morrer, toda a vida ela rezava dia e noite, caprichava muito com Deus, só queria era rezar e comer, e ralhava mole com os meninos. Um vaqueiro contou ao dito, de segredo, vó Bem-vinda, quando moça, tinha sido mulher à toa. Mulher à toa é que os homens vão em casa dela e ela, quando morre, vai para o inferno. O que vovó Isidra estava falando, só por sua casa porta fora. A nossa casa? E que o demônio diligenciava de entrar em mulher, virava cadela de Satanás. Vovó Isidra não tinha de gostar de mãe? Então por que era que judiava? Miguelim gostava pudesse abraçar e beijar a mãezinha muito, demais, muito, aquela hora mesma. Ah, mas vovó Isidra era velha.
Mãe era moça. Vovó Isidra tinha de morrer mais primeiro. Ali, no oratório, embrulhados e recozidos num saquinho de pano, eles guardavam os umbiguinhos secos de todos os meninos, os dos irmãozinhos, das irmãs, o de Miguelim também. Rato nenhum não pudesse roer. Caso roendo o menino então crescia para ser só ladrão. Agora ele ia gostar sempre de mãe. Tensão de ser menino comportado, obediente, conforme o de Deus, essas orações todas. Bom era ser filho do bispo, e o mundo solto para os passarinhos. Os joelhos de Miguelim descansavam e cansavam. Doía era o corpo, um poucadinho só, quase não doía. Mas Tomezinho brincava de estralar as juntas dos dedos, depois de puxar o nariz para adiante. A Chica rezava alto, era a voz mais bonita de todas. Drelina parecia uma santa. Todos diziam que ela parecia uma santa. E os cachorros lá fora, desertados com tanta chuva? De certo iam para a coberta do carro. Sem os cachorros, como é que a gente ia poder viver aqui? O pai sempre falava. Eles tomavam conta das criações. Se não, vinham de noite as raposas, gambá, a irarinha muito raivosa, até onça de se tremer, até lobos, lobo-guará dos Gerais, que vinham de manhã, deixavam fios de pelo e caatinga deles que os cachorros reconheciam nos esteios da cerca, nas porteiras. Uns deles até mijavam sangue. E o teiu, brabeado, espancando com o rabo como tesoura tonçando. Lobo uivava feio, mais horroroso, mais triste do que cachorro. E jiboia vinha mesmo de dia, pegava a galinha no galinheiro. Os cachorros tinham medo dela? Jiboia, cobra, mais medonha de se pensar. Uma sojigou o cachorrinho floresto, mordeu uma orelha dele por se firmar. Queria se enrolar nele todo. Morde e sufocar sem partir os ossos. Já tinha conseguido de se enlaçar 2 dessas voltas. Pai acudiu. Tiro não podia ter cautela de dar. Lapeava só com o facão. Disse que ela endurecia o corpo de propósito para resistir no gume do facão. O facão bambeava. Contavam que no Terém-Terém, em antigos anos, uma jiboia velha entrou numa casa, já estava engolindo por metade um meninozinho pequeno, na rede, no meio daquela baba. Miguelim e Dito dormiam no mesmo catre, perto da caminha de Tomezinho. Drelina e Chica dormiam no quarto de pai e mãe. Dito, eu fiz promessa para pai e tio Terês voltarem quando passar a chuva e não brigarem nunca mais. Pai volta. Tio Terês volta não. Como é que você sabe, Dito? Sei não. Eu sei. Miguelim, você gosta de tio Terês, mas eu não gosto. É pecado? É. Mas eu não sei. Eu também não gosto de vovó Isidra. Dela faz tempo que eu não gosto. Você acha que a gente devia de fazer promessa aos santos para ficar gostando dos parentes? Quando a gente crescer, a gente gosta de todos. Mas, Dito, quando eu crescer, vai ter algum menino pequeno assim como eu que não vai gostar de mim e eu não vou poder saber? Eu gosto de mãe Tina. Ela vai pro inferno? Vai, Dito. Ela é feiticeira pagã. Dito, se de repente um dia todos ficassem com raiva de nós, pai, mãe, vovó Isidra, eles podiam mandar a gente embora no escuro debaixo da chuva, a gente pequenos, sem saber onde ir? Dorme, Miguelim. Se você ficar imaginando assim, você sonha de pesadelo. Dito, vamos ficar nós dois sempre um junto com o outro, mesmo quando a gente crescer toda a vida? Pois vamos. Dito, amanhã eu te ensino a armar urupuca. Eu já sei. Dito começava a dormir. De repente era a mesma coisa que Tomezinho. Miguelim não gostava de pôr os olhos no escuro. Não queria deitar de costas, porque vem uma mulher assombrada sentar na barriga da gente. Se os pés restassem para fora da coberta, vinha a mão de alma friosa, pegava o pé.
O travesseirinho cheirava bom, cheio de macela do campo. Amanhã ia aparar água de chuva. Tinha outro gosto. Repartia com o dito. O barulho da chuva agora era até bonito, livre do moame do vento. Tio Terês não tinha se despedido dele. Onde estava agora o tio Terês? Um dia, tempos, tio Terês o levara à beira da mata. Ia tirar taquaras. A gente fazia um feixe e carregava. Miguelim, este feixinho está muito pesado para você? Tio Terês, está não. Se a gente puder ir devagarinho como precisa e ninguém não gritar com a gente para ir depressa demais, então eu acho que nunca que é pesado. Miguelim, você é meu amigo. Amigo grande feito gente grande, tio Terês? É sim, Miguelim. Nós somos amigos. Você tem mais juízo do que eu. Agora parecia que naquela ocasião era que o tio Terês estava se despedindo dele. Tio Terês não parecia com Caim, jeito nenhum. Tio Terês parecia com Abel. A chuva de certo vinha de toda parte, desde por lá, de todos os lugares que tinha. Os lugares eram o Pau Roxo, a Fazenda Grande dos Barbóis, Paracatu, o lugar que não sabia para onde tinham levado a Cuca Pinguinho de Ouro, o quartel-geral do Abaeté, terra da mãe dele, o Buritis do Urucuia, terra do pai, e outros lugares mais que tinha. O Sucuriju, as fazendas e veredas por onde tinham passado. E aí Miguelim se encolhia, sufocado debaixo de seu coração. Uma pessoa, uma alma estava ali à beira da cama, sem mexer rumor. Aparecida de repente, para ele se debruçava. Miguelim se estarrecia de olhos fechados, guardado de respirar um tempo que nem não tinha fim. Era a vovó Isidra. Quando via que pensava que ele estava bem dormindo, ela beijava a testa dele. Dizia bem baixinho: meu filhinho, meu filho, Deus hoje te abençoou. Chovera pela noite afora. O vento arrancou as telhas da casa. Ainda chovia. Nem se podia pôr para secar o colchão de Tomezinho que tinha urinado na cama. Na hora do angu dos cachorros, pai tinha voltado. Ele almoçou com a gente. Não estava zangado, não dizia. Só que quando pai, mãe e vovó Isidra estavam desaliviados, assim como hoje, não conversavam assuntos de gente grande uns com os outros, mas cada um por sua vez falava era com os meninos, alegando algum mal feito deles. Pai dizia que Miguelim já estava no ponto de aprender a ler, de ajudar em qualquer serviço fosse, mas que ali no Mutum não tinha quem ensinasse pautas. Boa Sorte tinha competido, era para o Liovaldo, se criando em casa do tio Osmundo Cecim, um irmão de mãe, na Vila Risonha de São Romão. Miguelim dobrecia, assumido com aquelas conversas. Logo que podia, ia se esconder na tulha, onde as goteiras sempre pingavam. Ao quando dava qualquer estiada, saía um solzinho arrependido, então vinham aparecendo abelhas e marimbondos de muitas qualidades e cores. Pousavam quietinhos, chupando no caixão de açúcar muito tempo, o açúcar mel-mela. Pareciam que estavam morridos. Dito não fazia companhia. Falava que carecia de ir ouvir as conversas todas das pessoas grandes. Miguelim não tinha vontade de crescer, de ser pessoa grande. A conversa das pessoas grandes era sempre as mesmas coisas secas, com aquela necessidade de ser brutas, coisas assustadas. O gato Sossonho, certa hora, entrava. Ele vinha sutil para o paiol, para a tulha, cenciando os ratos. Entrava com o jeito de que já estivesse se despedindo, sem bulir com o ar. Mas daí, rodeando como quem não quer, o gato Sossonho principiava a se esfregar em Miguelim. Depois deitava perto, se prazia de ser, com aquela ronqueirinha que era a alegria dele, e olhava, engrossava o ronco, os olhos de um verde tão menos vazio,
Era uma luz dentro de outra, dentro doutra, dentro outra, até não ter fim. A gente podia ficar tempo, era bom, junto com o gato Sossôe. Ele só fugiu quando escutou o barulho de vir chegando na tulha aquele menino dentuço, o Magela, filho de seu Deográcias, mas que todos chamavam de o Paturi. Seu Deográcias falava tão engraçado. O senhor, seu Inhoberno, podia ter a cortesia de me agenciar para mim um dinheirozinho pouco por ajuda? Quem dera eu tanto tivesse como o senhor, seu Deográcias. O pai respondia. Ara qual, seu Inhoberno Cássio, eu estou pobre como aguinha em fundo de canoa. Achasse um empréstimo, comprava adquirido um bom cavalo de sela. Podia até vir mais a miúde por uma prosa servo do senhor, sem grave pecado de incomodar. Pois aqui, seu Deográcias, o senhor é sempre bem aparecido. Contavam que esse seu Deográcias estava excomungado, porque um dia ele tinha ficado agachado dentro da igreja. Mas seu Deográcias entendia de remédios. Quando alguém estava doente, ele vinha ver. Era viúvo. Morava dali a diversas léguas na vereda do Coxo. Agora tinha viajado de vir para pedir uma pouca de sal e de café por emprestados e um pedaço de carne de vento. Quando matassem boi lá, pagava de volta. O Paturi ele trouxe junto. Vem, Miguelim! Ajudar a atacar pedra! Os meninos acharam um sapo enorme! O Paturi gritando já vinha. Miguelim não queria ir. Não gostava de sapos. Não era como a Chica, que puxava a rã verde por uma perna, amarrava num fio de imbira, prendia-a no pau da cerca. Por paz, não estava querendo também brincar junto com o Paturi? Esse era um menino maldoso, diabrava. Ele tem olho ruim, a Rosa dizia. Quando a gente está comendo e ele espia, a gente pega dor de cabeça. Então vem cá, Miguelim, olha aqui. O Paturi mostrava bala doce, embrulhada em papelim, tirava da algibeira. Miguelim aceitava. Mas era uma pedra de dentro do papel. O Paturi ria dele, da logradela. Enganei meu burrinho com uma pedrinha de sal. Aqueles dentes dentuços. A bala eu chupei, estava azedinha, gostosa. Ainda dizia depois, mais malino. Mas agora, Miguelim, vou te ensinar uma coisa, você vai gostar. Sabe como é que menino nasce? Miguelim avermelhava. Tinha nojo daquelas conversas do Paturi, coisas porcas, desgovernadas. O Paturi escaramuçava o Dito e Tomezinho. Foge daí! Não quero brincar com menino pequeno! Proseava. E tornava a falar. Inventava que ia casar com Drelina quando crescesse, que com ela ia se deitar em cama. Ensinava que, antes de se chupar a bala doce, a gente devia de passar ela no tamborete onde a moça bonita tivesse sentado, meio de arte. Contava como era feita a mãe de Miguelim, que tinha pernas formosas. Isso tu não fala, Paturi! Miguelim dava passo. Ah, já! E eu brigo com um menino menorzinho do que eu? Tu bobeia? O Paturi debochava. Saía para o pátio. Daí, quando Miguelim estava descuidado, o Paturi pegava um punhado de lama, jogava nele, sujando. Miguelim sabia que não adiantava acusar. Não foi por querer. O Paturi sempre explicava aos mais velhos. Eu até gosto tanto de Miguelim. Mas o Dito chegava, tendo visto. O Dito era muito esperto. Sabe, Paturi, o vaqueiro Saluz está caçando você, para bater. Diz que você furtou dele uma argola de laço. Aí o Paturi pegava medo, corria para dentro de casa, não saía mais de perto do pai. Miguelim, você sabe o que o vaqueiro Saluz disse? Tio Terês foi morar no Tabuleiro Branco. O vaqueiro Saluz vai levar lá o cavalo dele e o resto das coisas que ainda ficaram. Tio Terês de certo que quer trabalhar para assar cefisa no Tabuleiro Branco. Por que, Dito? Para sempre? Acho que ele tomou medo de pai. Não quer ser mais parente de nossa casa.
O tabuleiro branco é longe, mais de 10 léguas daqui, para outra banda de lá. Vaqueiro Chaluz disse que até assim é bom. Tio Teresa acaba se casando com a sacefisa, que ela é mulher enviuvada. Miguelinho! A Chica gritava dessa forma, feito ela fosse dona dele. Miguelinho, vem depressa, mamãe e papai tá... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.